Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, amém? Que bom que você está aqui na casa de Deus, como é bom estarmos juntos louvando, glorificando o nome do Senhor, fortalecendo o nosso coração. E a você que nos acompanha pela internet também, fica aqui a nossa palavra de bênção sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor também resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz e que, como eu sempre digo, essa mesma atmosfera de graça, amor e comunhão, também você sinta aí do seu lar. O Espírito é o mesmo, o Senhor testifica no seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero orar com vocês. Busquei em Deus uma palavra para ministrar à igreja, ao seu coração, como também ao meu. E essa palavra nasceu do momento de reflexão, um momento mais intimista. Temos vivido dias dolorosos. E quando nós não sentimos a dor em nós, mas sentimos a dor à nossa volta e atingindo as pessoas que nós amamos, ela também nos atinge. E eu estava em um desses momentos de muita reflexão, de alguns questionamentos, e pelas perdas que nós tivemos na igreja, algumas que nós acompanhamos, de pessoas ligadas a nós, surgiu essa palavra e que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, venha revelar aquilo que Ele quer te comunicar nesta noite. Nós precisamos entender que a palavra ela também traz boas notícias, mas ela sempre deixou muito claro sobre as consequências do pecado e as consequências do mundo caído. Enquanto nós estivermos aqui, nós enfrentaremos alguns dissabores e tocou muito meu coração essa semana. Completou o mês que o irmão Hipólito faleceu e o Pablo fez uma postagem no Instagram onde ele compartilhou um pouquinho que estava no seu coração. E essa reflexão também, de certa forma, nasceu das palavras daquele jovem, no momento em que eu vi a resposta de Deus para o meu coração, ali naquela família. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, como sinal de reverência, e vamos estar orando, consagrando ao Senhor esse momento tão especial da palavra dEle nos nossos corações. Deus, nós estamos na Tua presença e o nosso coração, ó Deus, se alegra, porque a Tua presença, ela traz sobre nós consolo, conforto, direção, e que nós possamos construir a nossa vida nesse fundamento que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Muito obrigada por este momento de comunhão com os meus irmãos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Derrama a tua unção, porque essa é a tua promessa. Prepara um banquete nesta noite diante de nós, Espírito Santo de Deus. Derrama o teu óleo sobre a nossa cabeça. Transborde, ó Deus, o cálice do Senhor sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Nos convença daquilo que somente o teu Espírito Santo pode nos convencer. Aperfeiçoe a transformação que somente o teu Espírito Santo pode realizar. Complete a tua obra em nossas vidas. Tenha liberdade de agir no nosso meio, essa é a nossa oração. Que da mesma forma que eu fui, ó Deus, visitada, Senhor, pela Tua palavra, que os Teus filhos neste lugar e onde eles estiverem ouvindo essa mensagem, possa ser também, ó Deus, tocado, porque a Tua palavra, ela penetra a nossa alma, e que o Senhor venha mesmo, ó Deus, revelar aos Teus filhos aquilo que os nossos olhos precisam compreender por meio da fé. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Cadê o Mateus? Mateus, você me acompanha por gentileza?
Como os irmãos perceberam, abriu uma igreja aqui perto, né? Não vamos falar sobre questão de ética, distanciamento, né? De igrejas ou não, mas glórias a Deus, porque abriu uma igreja não é uma conveniência, nem um bar. É a palavra de Deus sendo manifestada, mas para que a gente não perca um pouquinho aqui esse momento, pedir para o Mateus estar... Quer uma cadeira, Mateus? Você sentar aí. Estar ministrando nosso coração, que eu particularmente gosto muito de ouvir a palavra, estudar a palavra, ouvindo uma música, e eu sempre lembro do rei Saul, que quando estava perturbado, angustiado, Davi começa a tocar e a Bíblia fala que o espírito mau foi retirado da vida dele. Então quando o Espírito Santo de Deus, ele manifesta a sua glória diante dos louvores, seja esses louvores com voz cantada, seja a adoração através das melodias que ele tem dado aos seus filhos em composições tão lindas, e que seu coração seja agraciado e confortado assim como foi de Saul. Mas como eu disse aos irmãos, essa palavra ela surgiu do momento de muita reflexão, e eu quero compartilhar a você de forma simples, mas bem objetiva. Se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 56, versículo 8. O fato é que algumas pessoas carregam sobre si cicatrizes, traumas, alguns deles de forma literal, físico, através de um acidente, de uma cirurgia, de alguma experiência que tiveram, e ali de alguma forma fica aquela cicatriz alojada no seu corpo, trazendo sempre a sua lembrança, a realidade do momento em que aquilo ocorreu, porém não traz dores. Mas algumas pessoas carregam em si cicatrizes na sua alma, em virtude de dores, de traições, de perseguições, de perdas, de enfermidades. O fato é que a vida não é indolor. O fato é que a nossa vida, ela é a cada dia desafiada por situações que nos fazem sentir a realidade e o peso daquilo que o pecado trouxe e gera. Há uma frase que eu gosto muito que diz que bons marinheiros não são forjados em águas tranquilas. Ou seja, vencedores, ele vence as dores. O fato é que o cristianismo, por mais que ele demonstre a realidade do Cristo sofredor, que padeceu, não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, mas a Bíblia diz que ele se alegraria com o fruto do seu trabalho, penoso trabalho. Por mais que saibamos que a vida, ela desenrola num terreno de batalhas árduas, o cristianismo também traz sobre si a realidade da esperança, a realidade da alegria apesar da dor, a realidade do consolo em meio à tristeza. Então eu não acredito num cristianismo que é fadado ao pessimismo, à sua perda, à sua frustração, à sua angústia, à seu medo. Mas também eu não advogo a causa de um cristianismo que só prega vitórias por trás de vitórias. E nós enfrentaremos, enquanto nós estivermos vivos, enfermidades, perdas, dores, catástrofes. Faz parte da nossa vida. E há uma frase muito interessante que diz assim: olharei ao mundo através das lágrimas. Talvez eu veja o que não veria com os olhos secos. Olharei ao mundo através das lágrimas. Talvez eu veja o que eu não veria com os olhos secos. A vida cristã também, ela não nega nem o choro e nem as lágrimas. O que nós precisamos ter enquanto filhos de Deus é uma perspectiva diferente
quando as lágrimas vierem, quando a dor chegar e quando enfrentarmos essas batalhas tão difíceis na nossa caminhada e jornada, também de fé. Requer de nós metanoia, mudança de pensamento. E toda mudança, geralmente acontece após a crise, após um momento muito difícil. E para isso nós precisamos ser muito resilientes em Deus. É o poder da superação. Algumas pessoas passam por lutas difíceis, mas elas não são levadas por aquele esmagamento, por aquela dor, por aquela angústia. Elas não se entregam. Outras pessoas têm uma dificuldade enorme para virar a página da dor, para seguir em frente. E ficam muitas vezes lambendo as suas dores, suas feridas. E é uma boa brecha para o vitimismo também entrar. Nós precisamos sentir dores, sentir as lágrimas, mas nós precisamos saber o que nós vamos fazer com cada uma delas. A palavra de Deus diz que Deus não traz sobre nós uma luta que a gente não consiga vencer, uma prova que a gente não consiga suportar. E a Bíblia diz que esse mesmo Deus que permite as lutas e dores, Ele também é poderoso para trazer junto com isso o escape para cada um de nós. Quando você recebe essa palavra, aleluia, glórias a Deus. Mas nesses momentos de dores e lágrimas, nós precisamos conjugar esse verbo superar. É dizer, eu não vou me entregar. Assim como da polpa da uva que é esmagada, é extraído o seu suco, que passa por um processo para tornar-se em vinho. Essas pessoas que conseguem fazer de Deus o seu firmamento, a sua rocha, conseguem extrair da dor, daquele simples suco de uva, o fruto da taça, o vinho que simboliza a alegria. E diz assim em Salmo 56, versículo 8: registra tu mesmo o meu lamento e as minhas lágrimas no teu odre. Acaso estão anotados no teu livro? O salmista está dizendo assim: recolhe as minhas lágrimas, ó Deus, no teu odre. Acaso não estão anotados no teu livro? Através dessa palavra eu quero dizer para você que o chorar é um verbo que também nós vamos conjugar. De tempo em tempo, é a nossa companhia. Do berço à sepultura, da maternidade ao cemitério, em algum momento elas nos farão companhia. Mas o salmista está com seu coração tumultuado, angustiado por suas dores. Talvez ele esteja vivendo, esse salmo foi escrito na mesma ocasião do Salmo 34, em que ele diz que os medos cercavam, os temores o cercavam. E no seu momento de angústia, em que passava uma perseguição tão forte da parte de Saul, ele faz essa oração a Deus: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Isso significa que as nossas lágrimas são contempladas por Deus. Deus conhece cada uma das suas angústias, cada uma das suas dores. E por mais que hoje você esteja aqui neste lugar, você não esteja chorando, em algum momento em que você chorou, por mais que você hoje ainda não tenha resposta àquelas lágrimas, saiba que Deus contemplou, e no momento certo Deus vai transformar em motivo de júbilo e de alegria. Eu creio nisso. Queridos, se eu estou aqui nesta noite, só Deus sabe as lágrimas que eu derramei nessa jornada ministerial, para poder estar aqui em pé, para poder estar vivendo o ministério. O preço é alto.
a gente abre mão de tantas coisas, e as lágrimas também nos fazem companhia. O fato é que, no momento que eu estava de reflexão, nós estávamos passando por uma luta muito triste. Estamos ainda enfrentando. Meu tio, irmão da minha mãe, está passando pelo câncer. E com o tempo, ele foi perdendo as suas forças por ser nos ossos. Estava desfalecendo, fraquinho. E começou a não enxergar mais. E as lágrimas tomaram conta dos nossos olhos. Difícil ver a dor do outro e não poder fazer algo que alivie. E deparei com um choro na minha casa. Porque Deus ouve as nossas orações. Mas através dessa mensagem tão simples essa noite, eu quero dizer que Deus pode trazer algumas respostas para nós. E nem sempre elas são aquilo que nós aguardamos. Mas Deus contempla e Deus guarda. O salmista diz que Deus guarda no odre. Algumas pessoas dizem odre. Odre é um recipiente de couro onde era guardado água, guardado leite e também o suco de uva, na temperatura certa, no deserto, que passava por um processo, ali dentro daquele recipiente passa por um processo de transformação. Em sua fermentação, o suco de uva é transformado de forma natural em vinho. E quando o salmista diz, Senhor, guarda no odre, ou seja, existe um lugar onde Deus guarda as nossas lágrimas. Mas esse lugar onde Deus guarda as nossas lágrimas é um lugar de transformação. Nós precisamos passar por esse processo de transformação. Somos esmagados pelos golpes duros da vida. E é extraído de nós toda a sua polpa, todo o seu vigor. Mas nós precisamos entender esses processos. Que as nossas lágrimas são colocadas num lugar onde nós podemos desfrutar da intervenção de Deus. E Deus tem poder para transformar a tristeza em alegria. Como eu disse a vocês, choramos esses dias. E clamamos para que Deus desse um tempo de vida ao meu tio com qualidade. Que Deus operasse. Irmãos, eu tenho fé para crer que Deus pode arrancar as células malignas do corpo dele de uma hora para outra. Eu creio que Deus pode, num simples fechar e abrir dos olhos, ele ter a vista totalmente restaurada. Só que eu creio que apesar do tempo em que Deus trabalha nas nossas vidas, nós precisamos ter uma perspectiva diferente. E Deus não tirou ainda a célula maligna do corpo do meu tio. Mas como eu disse, Deus tem poder de transformar a tristeza em alegria. E nós tivemos uma grande alegria essa semana, onde ele foi agraciado com uma medicação gratuitamente pelo SUS. Glórias a Deus pelo SUS. De mais de 12 mil reais. E apenas uns dias após ter tomado, a vista dele aos poucos começou a voltar. O fato é que nós passamos por pressão. Daí surge o versículo de Marcos 2:22 que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho arrebentará o odre. Tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Ou seja, o odre novo, ele tem a pressão para suportar o processo do suco de uva na sua fermentação. Então, ele consegue ali se adaptar como um elástico para armazenar o que há dentro dele. Mas o odre antigo não, ele não tem essa estrutura, ele arrebenta. E você perde tanto o vinho quanto também o odre. E as nossas lágrimas,
é o esmagar das nossas aflições. E nós enfrentaremos essa pressão. Com a diferença que há um Deus que tudo vê, tudo contempla e tudo transforma. Pessoas maduras, emocionalmente e espiritualmente, choram. A Bíblia menciona vários tipos de choro, de tristeza e desespero, como Agar, ali abandonada no deserto com um pedaço de pão, com odre de água, desesperada, vendo a morte chegar. E diz a Bíblia que ela se afasta um pouco do seu filho, aguardando a morte. Aquela criança também chora, mas aquelas lágrimas tocaram o coração de Deus, e Deus envia um anjo. O anjo contempla, intervém e manda ela abrir os olhos para que ela pudesse enxergar a fonte que estava próxima a ela, e ela poder tomar água e dar para o seu filho. A minha oração é que você saiba que nos seus momentos de lágrimas, o Espírito Santo de Deus revela coisas maravilhosas a você, e que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você venha olhar pelos olhos da fé a provisão, o milagre e o sustento de Deus chegando na sua vida e na sua casa. A verdade é que nós todos choramos, e muitos choram hoje, e ainda que não nesse momento estejam em lágrimas. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas há um homem no Antigo Testamento em que a Bíblia destaca que em muitos momentos chorou muito. E a Bíblia fala sobre a história desse homem de Gênesis 37 a Gênesis 50. O nome dele era José. E eu quero compartilhar com vocês os 7 momentos que José teve. 7 choros de José. Choros que eu e você talvez teremos. Sempre eu costumo dizer que a Bíblia funciona como um tipo de arquétipo, e os seus personagens nos conectam, nos enxergamos neles, em suas dores, em suas fragilidades, em suas inseguranças, em seus deslizes, mas também em suas lágrimas e lamentações. E se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, eu citarei apenas alguns versículos, porque é um texto muito conhecido, e também para não ficar muito demorada essa mensagem. Do 37 ao 50, Gênesis. Mas o fato é que a história de José é marcada por muitas cicatrizes também, na sua alma, em virtude de dores, em virtude de traições, da inveja, de perdas, como também de decepções. José era um menino muito amado pelo seu pai, e em virtude disso foi gerado uma situação muito delicada, um conflito familiar muito grande ali na sua casa, e eles não conseguiam mais se comunicar de forma pacífica ali na sua casa. A Bíblia diz que um certo dia Deus pede para que José vá até os seus irmãos e veja como eles estão. José chega até os seus irmãos, e de longe os irmãos já o avistam e dizem: lá veio o sonhador, porque ele muito jovem recebeu de Deus um dom de interpretar sonhos. Em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, ele compartilha com seus irmãos a visão que Deus havia dado, e isso foi motivo também de muita discórdia, contradições, polêmica e inveja. Então os seus irmãos, nesse processo, procuram um plano para matá-lo. Rubem intervém, então eles decidem jogá-lo numa cisterna. Logo após, anunciam ao pai de José, a Jacó, que o seu filho estava morto. Uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, filho de Agar e de Abraão, achou que fosse morrer. Deus falou: não, teu filho não vai morrer, eu tenho uma promessa sobre a vida dele, ele terá sua descendência. Deus é incrível na sua palavra, e uma caravana de ismaelitas passam por aquele jovem e o levam como um escravo para o Egito. Deus tem seus planos e seus caminhos.
Não importa se você é jogado numa cisterna, esquecido ou não. Importa que a partir do momento em que você caminha firme naquilo que Deus revelou ao seu coração, firme na promessa de Deus, Deus te levará ao cumprimento da promessa. Não importa quantas lágrimas você derramar nesse processo. Deus tinha um propósito na vida de José. José era a resposta de Deus para o seu tempo. E eu quero te dizer, você é a resposta de Deus para esse tempo de sofrimento. E não importa os processos que você esteja enfrentando em Deus, você chegará e alcançará a promessa. Permaneça firme acreditando. Deus mostrou que José teria uma posição de honra, só não revelou a ele o processo até chegar a este lugar. Deus intervém mais uma vez na história de José, faz conexão entre o propósito, o destino, entre as respostas e a necessidade. José chegou ao Egito, você sabe da história, é levado para trabalhar. Esposa de Potifar o deseja. E José sai correndo, mas não consegue escapar daquela situação em si que foi levantado. Cuidado com as mulheres de Potifar espalhadas, que te perseguem. Quando não consegue o que quer, levanta calúnias, difamação, mentiras. Descaracterizam. Cuidado, foge. José é preso. E lá você sabe o que acontece. Enfim, Faraó tem um sonho. Um sonho em que ninguém conseguia interpretar. José então é lembrado. Ele interpreta os 7 anos de escassez e os 7 anos de prosperidade. Deus então o coloca numa posição de honra e dá início aí o processo que ele enfrentou e coloca de frente diante das lágrimas que ele derramaria. O primeiro choro de José está em Gênesis 24, Gênesis 42, 24. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simão dentre eles, o amarrou perante os seus olhos. Como eu disse, Deus havia revelado a José o que aconteceria. O tempo de prosperidade, que era para cuidar, observar, haveria fome na terra, e que eles se preparassem para esse tempo de escassez. O tempo de escassez chegou, e as pessoas iam para o Egito a fim de obter alimentos. O sonho que José havia tido quando era jovem estava prestes a acontecer naquele momento. Entre a promessa e o cumprimento da promessa há um processo. Só alcança a promessa quem se submete a passar pelo processo. Com Deus não há atalhos, mas com Deus é mais fácil. A presença dele nos fortalece. José então encontra os seus irmãos. Seus irmãos vão para o Egito, atrás de alimento e mantimento. E esse é o momento em que choro toma conta do coração de José, quando ele reconhece os seus irmãos. Aparentemente a gente percebe que os irmãos não o reconheceram. Ele estava diferente, havia crescido, estava em uma posição de honra, com as suas vestes diferentes. Mas José reconhece os seus irmãos. E a Bíblia diz que diante dos seus irmãos ele chora. É o choro da ira, da revolta. É o choro da amargura. É o choro do ressentimento. Mas não termina nesse choro, há mais um choro, que está em Gênesis 43, versículo 29 e 30. E naquele diálogo ali com seus irmãos, ele pergunta um pouco sobre aquela família, sobre o irmão mais novo, sobre o pai, se estava vivo. De alguma forma, José demonstra um pouco o seu ressentimento, e ele
arruma uma situação constrangedora ali para causar um problema. E a Bíblia diz assim: ele levantou os seus olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a graça, meu filho. Versículo 30 diz: e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram por causa do seu irmão. E procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. É o choro da solidão, é o choro do abandono, é o choro do vazio. Você já teve esse choro? Mas há um terceiro choro, num terceiro momento. O capítulo 45, do versículo de 1 a 3. A Bíblia diz que o choro de José foi tão profundo, que ele urrava, que ele gritava, ao ponto que os egípcios ouviram o seu choro e a sua lamentação. É o choro em que a gente consegue liberar a dor. É o choro da cura. É o choro da libertação. Esse é o momento em que José se dá a conhecer os seus irmãos. Tira a máscara, revela quem ele era. Mas a sua dor era tão profunda que os seus gritos de choro eram ouvidos. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 45, de 1 a 3. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó também o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Ele precisou liberar a sua dor, dizer: eu sou o seu irmão, aquele que vocês debocharam da visão, do sonho, daquilo que Deus havia revelado, e hoje eu estou diante de vocês. Mas vem o quarto choro, o choro da reconciliação. É o choro dos laços refeitos, é o choro do reencontro. Gênesis 45, 14 e 15 diz assim: e lançou o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou ao seu pescoço. A reconciliação. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. O choro dos laços refeitos é o choro da reconciliação. É o choro do reencontro. Quantos nesse tempo de pandemia têm evitado esse momento de choro do reencontro? Quantos casamentos passando por lutas, porque os laços não são refeitos? Pessoas casadas há mais de 20 anos, que por um deslize em algum momento do casamento, não conseguiram se perdoar, e hoje vivem um relacionamento frio, indiferente e distante, porque não choraram a alegria da reconciliação. É tempo de restauração sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você recebe essa palavra? Não se torne uma pessoa amarga. Não se torne aquilo que te feriu. Seja cura, seja graça, seja perdão, seja o amor. Deixa de lado as mágoas
e vá ao encontro e refaça os laços perdidos. E eu te pergunto, você está aqui nessa noite paralisado ou estagnado por qual choro? Mas há um quinto choro. E esse choro está destacado em Gênesis 46, versículo 29. Mas eu quero ler o versículo 28 a 29. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para encaminhar e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, e apresentando-lhe, lançou sobre o seu pescoço e chorou um longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que você ainda vive. Esse é o choro do tempo perdido pela separação. É o choro da saudade, é o choro do encontro. Foi um longo abraço para restaurar aquele tempo perdido. O pai de José viveu anos e anos acreditando na morte do seu filho. Viveu o luto com o seu filho ainda vivo. Às vezes, nós vivemos um luto antecipado daquilo que ainda não morreu. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca a alegria de viver. Creia que Deus pode mudar toda e qualquer situação na sua vida. Não enterre aquilo que Deus ainda não decretou, o fim. Espere em Deus. Que o Senhor possa ressuscitar nessa noite sonhos, projetos, a esperança em nome de Jesus. Mas há um sexto choro, que em algum momento nós enfrentamos também. Esse é um choro muito delicado. Gênesis 50, no seu versículo 10. Eu, porém, vou estar lendo do 1 ao 5, antes de ler o 10. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que embalsamam. Os egípcios choraram 70 dias a perda do pai de José. Passado, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que eu sepulte o meu pai, e então eu voltarei. Versículo 10. Chegando-se, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por mais 7 dias. Esse é o choro do luto, é o choro da perda, é o choro da lamentação. Vivemos um dia em que o afastamento é uma realidade. E o medo toma conta dos nossos corações. Mas o medo pode te paralisar em relação a algo que você precisa fazer. Ou você pode ser dominado pelo medo e você só dará passos embasados no medo.
Muitos por medo não têm vindo à igreja, mesmo sabendo que esse ainda é um lugar seguro. Eu respeito o seu posicionamento, mas o medo não pode te dominar. Muitos estão deixando seus avós, seus pais idosos trancafiados dentro de casa, com medo de levar a enfermidade. Eu quero dizer, você está perdendo um tempo precioso de convivência. É claro que nós não podemos ser irresponsáveis. Crente também morre de Covid, crente morre de acidente, crente morre de enfermidade, crente morre de morte natural. Estamos sujeitos a tudo. Porém, aproveite para abraçar enquanto você pode. Aproveite para estar perto enquanto você pode. Porque um dia o choro do luto chegará até você. E que você não chore pelo tempo perdido. Que você chore de alegria pelo tempo aproveitado. Como eu disse a vocês, eu estava vendo a postagem que o Pablo fez no Instagram. E eu quero compartilhar um trecho daquilo que ele escreveu. Para quem não conhece, o Pablo perdeu seu pai, uma família muito querida aqui da igreja. Morreu jovem, com seus 50 e poucos anos. Uma linda família. E olha o que ele escreveu quando completou um mês em que seu pai havia falecido. Agradeço ao pai pela nossa última conversa, antes da sua internação. Agradeço ao pai pela nossa última conversa, antes da sua internação, ter sido resolver todas as desavenças que a gente, entre parênteses, esquecidas, antigas e também recentes. Pois Deus sabe o peso que isso teria no meu psicológico se ficasse em aberto. Então, apenas saudade. Aos filhos que estão lendo isso, aproveite seus pais com intensidade e coração. Os honrem. Digam que os amam sempre que puderem. Não deixe o sol se pôr sobre uma briga entre vocês, pois um dia vocês terão a sua última conversa. Abraço e risada juntos. E depois, apenas saudade. Enfim, estou de coração quente e mente limpa, pois tudo foi aproveitado, curtido e abençoado por Deus. Com amor e sem ressentimento, apenas várias saudades. Em nome de Jesus, deixe de lado as suas razões. Deixe de lado o seu orgulho. Abrace enquanto há tempo. Beije enquanto é tempo. Profira palavras que transmitem amor enquanto há tempo. Mas há um último choro de José. E ele está contido em Gênesis 50, nos seus últimos versículos. Que é o choro do discernimento. É o choro do entendimento. Sabe quando você passa por uma luta e você, em meio aos seus questionamentos, dores, em meio às situações ali, você não consegue entender o propósito daquilo? E o seu coração é fadado a perder a fé. E a apatia espiritual muitas vezes quer tomar conta. Mas esse é um choro de discernimento. Quando você entende todo o processo pelo qual Deus permitiu que você passasse.
Como eu disse aqui no início, Deus guarda as suas lágrimas no odre. E da mesma forma que o suco de uva é transformado em vinho, as suas lágrimas passam por esse processo de transformação. Deus transforma o choro em alegria. Deus transforma a dor em consolo. Deus transforma a lamentação em cânticos de júbilo. E fica apenas a saudade. Diz assim a palavra de Deus: vendo os irmãos que seu pai estava morto, disseram: porventura odiará a nós, e certamente ele retribuirá todo o mal que nós fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque lhe fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus do teu pai. E chorou José enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui os teus servos. Cadê a visão de José? E José lhes disse: não temais, porventura eu estou no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, vós e as vossas filhas. Assim os consolou e falou segundo o seu coração. Processo de choro, processo de dor, processo de livramento, processo de cura, processo de restauração, processo de graça, processo de propósito. Ele entendeu o porquê Deus permitiu que ele passasse por todas as suas dores. E ele percebeu o privilégio que era não apenas perdoar, mas ser resposta de Deus também na vida da sua família, para que eles não morressem e padecessem. Como eu disse a vocês, há duas coisas que podemos experimentar em meio às nossas lutas e lágrimas: um Deus que transforma a situação, um Deus que transforma a nossa vida e mantém a situação, ou um Deus que transforma a situação e transforma nós também. E com muita alegria eu terminei de ler a postagem do Pablo e pude ver que Deus não transformou a situação. Nós oramos para que o Hipólito vivesse, para que ele fosse curado, e nós críamos na cura. Mas Deus tinha outros propósitos maiores. A dor não tem um propósito em si. Mas Deus está confortando essa família e fazendo os filhos enxergar o propósito de todas as coisas, assim como os demais que têm enfrentado o luto. E ele diz assim na sua postagem: é com pesar que eu te digo, falando a respeito do pai, com a sua foto postada, é com pesar que eu te digo que eu não o quero de volta, pois sei que seria de extremo egoísmo te tirar, mesmo se fosse possível, de junto ao Pai e do lugar maravilhoso que você está, para satisfazer os desejos terrenos de ter por perto novamente. Portanto, apenas saudade. Você pode se colocar em pé. O fato é que, conforme foi falado no início desse culto, o versículo-chave,
E que a nossa oração seja a mesma de Davi, dizendo: Deus, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Leva-me para esse lugar de transformação. Leva-me para esse lugar de renovo. Leva para esse lugar onde eu posso chorar, mas eu posso bradar a cura que há em Deus, a alegria que há em Deus. O que nós precisamos perceber é que a alegria que nós vivemos não é uma alegria circunstancial. A nossa alegria não é baseada naquilo que nós temos, naquilo que nós vemos. A nossa alegria é baseada na presença do grande eu sou. Por isso a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22 que o fruto dele é alegria. Você pode desfrutar sim de uma alegria em Cristo Jesus. E não importa os motivos do seu choro, não importa qual é a razão que você tem derramado lágrimas. Eu quero encerrar essa palavra, e se de tudo que eu falei aqui nesta noite, inspirada pelo Espírito Santo, você guardar pelo menos 3 coisas, o meu coração já ficará muito feliz e em paz. Primeiro, as nossas lágrimas são contadas e registradas por Deus. Há uma versão de Salmo 56:8 que diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotados no teu livro? Outra versão diz: tu conheces bem as perseguições que eu sofri. Contastes e recolhestes num jarro todas as minhas lágrimas. Anotastes cada lágrima no teu livro. Deus está perto. Deus te contempla. Deus se comove. Nenhuma lágrima se perde. As nossas lágrimas têm poder de comover e mover o céu. Você crê nisso? Olhamos para a Bíblia e vemos homens e mulheres que choraram, que prantearam, mas não foi em vão no Senhor. Deus fez milagre. Deus mudou a situação. Ou quando Deus não mudou a situação, Deus mudou o coração daqueles homens e mulheres diante da situação. Faça de Deus a sua habitação. Faça de Deus a sua rocha forte, e você não será abalado no tempo de angústia. A Bíblia diz que Davi estava num momento de luta em Ziclag. Ele chega ali com os homens valentes e se depara com os despojos. Tudo foi levado, não restou nada. Levaram homens, levaram os filhos, levaram os animais. E a Bíblia diz que ele se desesperou, que ele chorou, e aqueles homens revoltados queriam matar Davi. Ele não tinha força. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Você já chorou dessa forma? Eu já. Só Deus sabe as lágrimas que eu já derramei, mas só eu sei cada consolo e resposta que eu obtive, e aquelas que eu ainda espero. E Davi, no meio do seu desespero, ele faz 2 perguntas para Deus. Ele diz: Senhor, eu persigo esses homens? E Deus diz para ele: sim. E ele diz: Senhor, eu vou alcançar esses homens? E Deus diz para ele: sim. Mas apesar de Davi oferecer e apresentar a Deus 2 questionamentos, Deus traz 3 respostas. E que é em nome de Jesus, mesmo que você tenha medo muitas vezes de perguntar algo com medo da resposta, que Deus venha te surpreender com cada uma delas. Deus não está diferente. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus. A Bíblia diz que Ele nos sonda desde o ventre da nossa mãe, e que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão dEle. Os nossos dias são escritos pelo dedo de Deus. E Deus diz: Davi, você pode perseguir esses homens. Você não apenas irá alcançá-los, mas você, Davi, vai pegar tudo de volta que foi roubado. Não ficará animal, não ficará criança, não ficará mulher, não ficará nada para trás. O que
que Deus está liberando sobre mim e sobre você nesta noite. Que não importa as lágrimas e os choros que nós derramamos, não importa se o ladrão da alegria tentou nos destruir, tentou nos oprimir, nos envergonhar, nos intimidar. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas, e nada foge da mão poderosa do Senhor, e ao seu tempo Ele nos restituirá. Primeiro lugar, nossas lágrimas são contadas e registradas por Deus. Eu posso ouvir um amém? Vai recebendo essa palavra, igreja. Vai celebrando a Deus pela ação poderosa que Ele está fazendo neste momento. Segundo lugar, as nossas lágrimas darão lugar à alegria. Deus não é insensível, mas o nosso ânimo não pode ser controlado pelos nossos sentimentos. O nosso ânimo é controlado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 31:13: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei. Darei alegria no lugar de tristeza. Aleluias. Atos 13:52, os discípulos estavam ali, caminhando debaixo de perseguição, debaixo de angústia, debaixo de dor, e Deus disse, e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de alegria em vez de espírito angustiado, porque o reino de Deus consiste em paz, em alegria no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Salmo 16:11: far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença, ó Deus, há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Mas há uma terceira promessa, que um dia as nossas lágrimas cessarão. Um dia Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas. Aleluia. Eis que estava sentado sobre o trono e disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não importa as lágrimas que nós iremos derramar aqui na terra, sejam elas de perda, sejam elas de dores, sejam elas que for motivo qualquer, ou até mesmo de alegria, o que importa é que Deus fará nova todas as coisas. Por isso Jeremias 31:16 e 17 diz, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Levanta suas mãos para você receber essa palavra. Oh, aleluia. Ao fogo do Espírito Santo neste lugar. Receba onde você está o consolo do Senhor. Receba a sua cura física, emocional, porque o tempo da alegria chegou. Nós não nos alegraremos pela circunstância que nós vemos, nós nos alegraremos em Deus, a rocha da nossa salvação. Diz assim a palavra do Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho. Versículo 17 diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Sabe por que nos deixamos abater? Porque perdemos perspectiva do futuro, porque ficamos com medo do amanhã. E o inimigo rouba a nossa alegria de viver, nosso entusiasmo de celebrar a presença de Deus, rouba os momentos preciosos de nós estarmos na casa de oração. Esse é tempo de nós sermos plantados na casa de oração. Nós somos ministros de Deus, precisamos ser fortalecidos neste lugar. Não estamos isentos, mas temos a responsabilidade de nos cuidar, mas ainda mais o bom senso de viver o que a palavra ensina. E no lugar do choro haverá perpétua alegria. Quando você recebe essa palavra, você pode glorificar o nome do Senhor, aplaudir o nome do Senhor neste lugar. Oh, aleluia!